5. Ludwig, Mikolash e a Escola de Menses. Oedon e Merlo. Galera, Hades aqui, cá estou eu com mais um vídeo hoje trazendo para vocês a nossa parte 5 Que eu dessa lore perdi? maravilhosa de Bloodborne. No último Lore. capítulo aí, eu falei um pouco mais Mano, sobre não tô o muito hypado coro não, pra ser e sobre sincero. a Igreja da Cura e Lawrence e Hogwarts. etc. E agora, voltando ali para aquele nosso Eu não sou fã de pequeno Harry Potter, essa é a resumo verdade. ali, nós vamos falar hoje aqui sobre os Caçadores de Ludwig e a Escola de Menses. Finalmente, vamos falar sobre a Escola de Menses, que eu deixei aqui pro final. Porque eu acredito que na cronologia ela se encaixe mais eu colocando aqui no final. Então, peço pra vocês deixarem seu like aqui embaixo para me ajudar. Yag é E vamos quem logo gosta aqui de Harry para a nossa Potter. historinha. Então agora, com o fim ali de Lawrence, né, com Lawrence morto, o coro então tomava aí as rédeas da Igreja da Cura e o povo cada vez se agarrava mais à Igreja da Cura porque era a instituição mais influente da cidade. Então não tinha Respeito. como questionar. A Igreja da Cura era totalmente A não ser que influente seja e as Crepúsculo. pessoas Aí já seguiam a Igreja da Cura não rola. praticamente cegamente, né? Sem questionar. E também, assim como a Igreja da Cura era muito influente, o Flagelo da Fera já era muito popular, né? Todo mundo já tinha noção do Flagelo da Fera, de tudo que estava acontecendo. Assisti. Oh, meu Então Deus. surgiram um grupo de caçadores novos, a oficina foi abandonada totalmente, não tinha mais oficina. E surgiu um novo grupo de caçadores novos, que era o grupo de Ludwig. Ludwig era um caçador muito habilidoso e ele liderava esse grupo. E agora os caçadores eram mais ou menos como uma força policial em Arna, né? Caçador com Eles espada. patrulhavam, eles eram conhecidos, eles eram famosos, na verdade, né? Porque No, as pessoas no, I'm admiravam not, eles I'm pelas not. forças deles. Então o grupo de Ludwig era praticamente uma força policial em Arna. Um interessante fato é que Ludwig, ele estimulava as pessoas a se armarem. Ludwig achava que Eu as não falei pessoas se com esse armando e NPC, ó. enfrentando as feras seria mais interessante e ele achava que eles conseguiriam conter mais o flagelo da fera. Então grupos de arnamitas, né, que são as pessoas de Arna, se juntavam na cidade durante a Seguro noite não, de que é caçada isso? para poder Poker face. combater as feras. Só que isso trouxe um efeito não tão bom assim, né? Por quê? Conforme as pessoas lutavam contra as feras, eles matavam as feras. Só que as pessoas, as pessoas de Arna, né, que viravam caçadores, entre aspas, né, eles combatiam as feras, mas eles se embebedavam do sangue, né? Porque eles tinham que ter força para poder lutar contra as feras. Então eles matavam as feras. E esses grupos que matavam as feras futuramente acabavam virando feras também. E outras Tirou a pessoas de barba, Arna rolou. iam e lutavam com essas pessoas. Então virava um ciclo vicioso, né? Os caçadores Tá, que caçavam não. as feras Eu tenho que eventualmente fazer a minha viravam também. as feras e eram caçados. Isso aumentou mais porque as pessoas acabavam usando mais o sangue para poder ficarem mais fortes Pra viajar. e lutar contra as feras de Arna. Uma coisa que me lembra muito em Bloodborne, e eu vou deixar uma mas esse é recomendação meu para sonho. vocês aí, é um anime chamado Claymore. Nossa, Quem eu não nunca assisti, assistiu eu aí, tenho eu que recomendo assistir. assistir. E agora sim, falando da lore, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas realmente, Bloodborne me lembra muito Claymore. O Claymore tinha uns monstros chamados Iomas, e as Claymores, elas tinham sangue misturado desses Iomas dentro dela. Entretanto, se elas ficassem muito eufóricas, era capaz de elas se despertarem e se transformarem nesses Iomas, e elas assim não podiam voltar atrás. Semelhante aqui com Bloodborne, Sangue e então eu fogo. recomendo aí, se vocês gostam de Bloodborne, leiam Claymore, assistam o anime. O anime Assisti. não tá completo, mas o mangá e tem é- até o final. Então se você vê o anime e depois ler o mangá, é Ai, uma obra dá incrível preguiça. e é Ai, um dá dos meus mangás preguiça. favoritos. Leiam Claymore. Então, os Yarmitas agora estavam totalmente armados contra o flagelo da fera, e Ludwig era um caçador muito forte e muito admirado pelos restos dos grupos de caçadores. E assim como Lê os que é outros melhor, grupos de exatamente. caçadores, assim como todos os caçadores, inclusive você, jogador, se embebedaram com sangue, você se Sim. embebeda com sangue. Ludwig não era diferente. E Ludwig tinha esperança de buscar algo que ele encontraria, que ele conseguiria fazer alguma coisa mudar, melhorar alguma coisa. Foi quando, em algum dado momento, Ludwig conseguiu descobrir a espada Realmente. sagrada do Luar, ou DLC a mais ainda. Moonlight Great Sword dele. Esse daí é outro que me dá trauma, velho. Puta merda, foi um mês preso nesse bicho. E assim como essa espada, Ludwig via ela como um guia para ele, né? Ele via pequenos seres de luz que o Ludwig guiavam durante é a o caçada. primeiro boss Então da Ludwig DLC. lutava sem medo. E Ludwig realmente ficou muito mais Um forte mês do que preso ele já nesse era. bicho aí, Essa véi. espada dele, a Moonlight, poucos viam. Ele usava ela mais como um caso de emergência, acredito eu. E sim, ele usava a sua outra lâmina comum, que era a lâmina de Ludwig. Então ele usava a Moonlight nos inimigos mais Não, quem difíceis, joga e poucos Bloodborne chegavam a ver essa é espada. Deus. Ele carregava ela É corajoso bem pra caralho, isso seguradinha ali consigo. Acredita-se também que ele acabou encontrando essa espada explorando os cálices.
Então pode ser que ele encontrou essa espada Dark Souls que também. era usada ou foi fabricada E por algum Nioh, Sumeriano muito e antigamente, Sekiro, explorando os e Elden cálices em Ring. busca de algumas respostas e em Pelo simples busca fato de da ser cura para o flagelo da fera. Eu sei que jogos que a Ludwig Candy não usava jogaria. a sua espada do luar, mais forte ele ficava, mais ele se bebedava de sangue conforme ele caçava os seus inimigos. E então Ludwig realmente não aguentou, e assim como todo caçador que se embebeda de sangue, ele se transformou numa fera. E assim ele acabou sendo puxado para o pesadelo do caçador. Não se tem informação se alguém Mas, matou Ludwig o pior e tu a sua platinou, consciência velho. foi Porra, pro sonho do caçador, pesadelo. ou se ele simplesmente foi puxado quando se transformou. Eu acredito que alguém matou Ludwig quando a pessoa morre, que ela é jogada no pesadelo do caçador. Então eu acho que Ludwig foi puxado pelo pesadelo depois que se transformou e alguém o matou. Estilo E é lá que Lawrence. nós encontramos Ludwig e lutamos com ele. E pra mim é uma das melhores boss fights de todo o jogo, Mano, por um único um motivo. trauma que eu tenho. Olha a soundtrack. Corinho, que foda, velho. Eu amo a música dessa boss fight. É igual a do Lawrence. Ludwig aí é um dos chefes que eu mais gosto, especialmente por essa maravilhosa OST que tem. de Track, Ludwig. exatamente. Então, com o Ludwig morto, só restou os caçadores. Se eu não me chamados engano, da a track Espada dele. Radiante. Só para aqui. Mas eu falo soundtrack, eu não falo só track. Acho que, se eu não me engano, a música tema dele e do Lawrence é contando tipo deles Que eles mesmo, sabe? simplesmente A só letra. herdavam as vontades Isso que de deixa mais legal. Ludwig. E foi a linha de Eu caçadores acho, não tenho que certeza. restou aí depois desse grande personagem. Mas em suma, Yarna foi tomado por grupo de pessoas que se juntavam para poder fazer caçada das feras. Basicamente, Yarna se tornou o povo contra as feras numa incansaente batalha de sangue. Nessa batalha de sangue, É alguns porque tem caçadores letra, se né? destacaram. Aí é a única coisa que me vem à Um cabeça. deles foi o Henrik, que já era um caçador antigo, velho, e o Padre Gascone, que é um dos chefes do jogo que a gente é triste enfrenta. a Padre parte do Gascone foi Gascone. basicamente um discípulo de Henrik. Ele era estrangeiro e ele veio para Yarna em busca da cura da sua doença. Porque a doença do Padre Gascone, ele era meio insano, era uma doença de mente, não era uma doença física, né? Ele tinha algum tipo de problema Voltou, obrigado por mental. tacar o Ed. E Henrik chegou e treinou o Gascone. Só que aqui a parte de Gascone e Henrik eu vou falar depois, porque como eu tô tentando fazer no máximo cronologicamente aqui, os eventos que acontecem no jogo, assim como a história do Gascone, eu vou falar lá pro final, lá pra frente, né? Não sei se vocês perceberam, mas tudo que eu falei até agora, desde o início, é apenas as histórias que aconteceram antes do É nosso só coisa personagem de chegar em item Yarna. e tudo Então, mais. ainda tem as partes que vão acontecer depois que ele chegou em Yarna e a O história do jogo em Gascone. si, ele não falou é uma nada dessas. ainda, né? Então, não vou falar Da tudo guia- sobre o do Gascone que a gente agora. joga. Agora vamos começar a falar aqui dos caras realmente barra pesada do perigoso. jogo, Não, mas tá sim. que é a Pra mim escola tá. de Mensis e Mikolesh. Durante ali a caçada de Ludwig, Mikolesh ele realizava junto com a sua escola de Mensis Eu acho muito várias foda. práticas Lorde de rituais para Souls-like. poder conseguir se comunicar com o Eminente. Então ele seguia basicamente quase a mesma Tá falando linha só- do tá falando da Coro história. e de Mestre Ele William. tá contando a história Com a toda de única Bloodborne. diferença é que a escola de Mensis ele ainda era mais agressivo que o Coro. E olha que eu ainda acho o Coro bem malvadão, hein? E pra você ver como a escola de Pois Mensis... é, mano. Na Eu verdade, sempre pra achei o mim, acho Coro que pior. os vilões mesmo ali de toda a história do jogo é a escola de Mensis. Porque os Eminentes a gente não tem Gráfico é como bonito. saber se eles realmente 2015 são o vilões. jogo. Porque eles são grandiosos demais, a gente não sabe a real intenção deles, não tem como saber. Mas ali dos humanos, os vilões mesmo pra mim é a escola de Mensis. Souls-like. Então o principal objetivo da escola de Mensis era entrar em Souls-like. contato com o Eminente. Jogos estilo Dark E assim Souls. que ele entrasse em contato com o Eminente, realizando algum tipo de ritual, a Lua Vermelha iria pairar sobre Yarna mais uma vez e o processo ali do flagelo da fera ia continuar, ia aumentar e as coisas iam ficar muito loucas. E esse é o um grande jogo- papel de Ron. faz O aqui. papel de Ron Souls-like é tipo o jogo Dark Souls, sabe? Dark Souls começou, Demon Souls começou, né? Aí veio o Dark Souls e criou meio que um estilo novo de jogo, que é o Souls-like, Soulsborne, como você queira chamar. Que são esses jogos assim, que é difícil pra caralho. Tem as bonfires, essas coisas. É isso, Souls-like. Voltando. é parar o ritual de Mensis. E o Ron, ele camufla a Lua Vermelha. Ron tem que parar esse ritual. Por isso que quando a gente mata Ron, nós já vamos direto lá
para a Vila Visível que pertence à Escola de Menses. E o ritual de Menses é concretizado no momento que nós matamos a Rom no jogo. Mas enfim, vamos começar aqui primeiro com as intenções da Escola de Menses. A Escola de Menses, então, para poder conseguir contato com os eminentes, eles sequestravam pessoas. Inclusive nós somos até sequestrados por um desses monstros de Menses, que é aqueles bichos que carregam uma espécie de saco, né? Eles ficam carregando aquela sacola nas costas. O homem do saco. Quase um velho do saco aquilo ali. E se você morrer quase pra um não, mano. deles, É o homem do saco, você é levado sim. É pra o que Vila aparece no Invisível, Chaves. que pertence à Escola de Menses. Então você foi sequestrado, né? Você encontra até uma NPC da igreja que também foi sequestrada. Tá, mas então por que diabos a Escola de Menses queria sequestrar as pessoas? É o gênero, então, agora. Bem, a minha Souls-like. teoria é a seguinte. Menses, eles Gênero que não é tentavam gênero, né? É explorar gênero o máximo os cálices criado por fã, para no poder caso. tentar descobrir pistas de algum modo de entrar em contato com os eminentes. Se você for ver alguns requisitos para você poder fazer os cálices, você poder entrar nos cálices, nas tumbas antigas, você tem os itens que são partes de corpos humanos. Então, globo ocular Órgão você precisa, infringido, inflamado, sei lá. espinha das pessoas. Então, eu acredito que as pessoas eram sequestradas para poderem ser feitas de sacrifícios aos rituais de cálices. Por Né? enquanto Então, tá ele tudo fazia normal, esses rituais de cálices para poder conseguir descobrir sobre os eminentes. E sim, a Escola de Menses conseguiu contato com um cordão umbilical. Cordão umbilical bem semelhante, né? Com o cordão umbilical que o Guillermo utilizou para poder conseguir uma audiência com a presença da lua. E assim, né, surgiu o sonho de caçador. Então a Escola de Menses conseguiu um cordão umbilical. Que é isso? Com Ebrietas, a gente sabe que não teve nada de cordão umbilical, né? A audiência, mais ou menos que chama assim, que o Coro conseguiu com Ebrietas, foi que eles encontraram Ebrietas abandonada lá nos cálices. Porque Ebrietas não é uma audiência falsa, uma fake aí, vai. Então eles encontraram um cordão umbilical. Cordão umbilical esse que pertencia a Mergol. Mergol era o filho que carregava a princesa de Yarnam. Agora a gente vai voltar a falar um pouco aqui dos eminentes para poder deixar essa parte bem mais clara. Tem um eminente que ainda não foi mencionado aqui na lore em nenhum momento nenhum. Coisado. E vai ser mencionado a primeira vez. Cativante. É o Oedon. O Oedon é um eminente muito meio que misterioso, porque a única coisa que conseguiram descobrir de Oedon foi a sua voz que foi transcrita em uma runa. Fora isso, o Oedon não é nem visto pelas pessoas ou por ninguém. Nós vemos outros eminentes, entretanto o Oedon é como se fosse uma presença invisível, o que me leva mais ou menos a acreditar que esse eminente Oedon, ele é o eminente mais forte ou um dos mais fortes. É meio complicado pensar numa escala de força de seres tão superiores social, quanto os eminentes. Mas se a gente for pensar, tá pode ser que o Oedon sim seja um eminente mais forte, pelo fato da gente não conseguir nem ver a presença dele. Ele pode estar numa dimensão bem maior, inclusive até que os próprios eminentes. Daí não tem não, velho. Não tem não. E o Oedon, assim como todos os eminentes, ele anseia por uma criança. Então, durante o flagelo da fera que teve na época dos Tumerianos, a lua, provavelmente sangrenta, também pairou, e o Oedon tentou conceder uma criança à rainha de Yarnam. Tanto que quando a gente encontra a rainha de Yarnam, ela tá com a barriga grande, mas ela tem um corte como se ela tivesse perdido o seu filho. Como Yarnam era uma Tumeriana e os cálices pertenciam aos Tumerianos, né? Ela vivia dentro do cálice. Micolash encontrou o cadáver dela, ou encontrou ela, e conseguiu tomar o feto que estava na barriga dela, porém o feto já estava morto, tá? Não foi Micolash que pegou lá e matou o feto dela para poder conseguir arrancar o cordão umbilical. Não foi isso. E eu acredito nisso porque quando a gente mata a rainha de Yarnam, fecha o olho, respira, Pedra de Yarnam. Se a gente for analisar bem o item, ele é como se fosse um feto petrificado. Mas então o que aconteceu mais ou menos com o feto de Yarnam? Nossa, dá pra ver o bracinho, a cabeça, nossa. O cordão umbilical usado pelo ritual da Escola de Menses para poder entrar em contato com o eminente era desse feto. E tem uma coisa que ocorre realmente com os seres humanos, é uma coisa meio que rara, né? Que se chama litopedia, que é um raro fenômeno que o feto ele se desenvolve ali em outra parte fora do útero, na parte abdominal, né? E o feto, às vezes, ele tende a morrer durante a gestação. Meu irmão, o organismo envolve o feto com cálcio, então ele fica calcificado, ele vira uma pedra ali dentro. Eu tive matéria de gineco no semestre passado e realmente não tô acontece, tem até no Wikipedia, vou deixar na descrição aqui pra vocês. E é mais ou menos isso que aconteceu com a Yarnam, né? O seu feto foi transformado, o seu feto acabou sendo fecundado fora do útero e se transformou nesse pedregulho. E, assim como a gente sabe,
todo eminente perde a sua criança. E Exatamente. com a Rainha Yarna não foi diferente. Então o filho da Rainha Yarna com o místico Edom foi uma falha também. ok. E assim, a Escola de Menses conseguiu o seu querido cordão umbilical. E o nome dessa criança era Mergo. E Sim. assim eles realizaram o ritual de Menses. Entretanto, eu não sei por qual motivo esse ritual Mano, essa parte é deu muito chata do totalmente Micolash. Nossa errado senhora. e o cérebro deles foram tem que destruídos, guiar o bicho. o cérebro das pessoas que participaram do ritual. É engraçado Nossa, pensar mano, nisso porque German conseguiu realizar o ritual normalmente, né, usando Era o cordão tumor. umbilical e falar com a presença da lua. Não sei se pelo fato do cordão umbilical que ele conseguiu, às vezes está mais desenvolvido, e o fato de Mergo ser um pequeno feto, fez o ritual de Menses ser Era uma totalmente criança. retardado e bugar totalmente. E o Do ritual deus de Menses alienígena. então trouxe a lua, atraiu diversas amígdalas para Yarna, que são aqueles eminentes menores, né, mais inferiores, que eles são como uma espécie mais comum de eminentes, Exatamente, né, porque criança são fétida. vários que a gente encontra pelo jogo. E é um Sim. eminente mais comum, é como se fosse um eminente também mais fraco, né, tem o Edom Fortão e tem as amígdalas que são os eminentes mais popularzões aí, que são parecidos um com o outro. É tipo um Ou também Pidgeotto pode no ser Pokémon uma raça só de eminentes. Firehead e Leaf Porque Green. eminentes você não tem como entender, entendeu? Eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo ali, podem se multiplicar, assim como a ama de Um leite, balão. ela também se multiplica em réplicas idênticas, então amígdalas também podem fazer isso. E assim o ritual de Menses foi realizado em parte, né, porque a Ron não deixou o ritual se realizar, a Ron tampou Impediu. ali a lua vermelha e queria finalizar o ritual de Menses, e Menses foi tragado para o pesadelo criado por Mergo, assim como o envolvimento com Cos fez ele criar o pesadelo do caçador, que nós passamos na DLC. Mergo fez criar o pesadelo de Menses, Ah, que foi para onde Por isso que quando a Micolash gente foi manda sugado a ama de junto leite com de Edgar. Mergo, Edgar ele era um dos caçadores de Ludwig, a gente que foi mandado tá pelo pesadelo próprio eliminado. Coro para poder Foda. investigar o que Gente estava complicado. acontecendo. Mas nem esse na não é escola grande, de velho. Esse é Menses. pequeno, a ama de E ele leite. acabou sendo puxado também junto. Foram os únicos que sobreviveram, entre aspas, ao ritual de Menses, né? Suas consciências É, de novo, obrigado, sobreviveram e Cacahuete. foram puxadas para esse pesadelo, porque os seus corpos morreram. E assim uma espécie de sistema de defesa foi criado ali a partir dos cérebros destruídos, que é o cérebro de Menses, que é aquele cérebro gigante que está no topo da escola, que ele nos causa insanidade. Insanidade é um termo bem complexo e bastante meio que ali das histórias de Lovecraft, né? Porque que eu entendo por insanidade? Vamos colocar aqui, por exemplo, agora as amígdalas. Os eminentes são seres tão asilo. interessantes pra mim, que Insanidade chega a asilo. ser engraçado. Porque, por exemplo, a gente vê uma amígdala parada ali em Yarna, no canto, apenas olhando o que está acontecendo. Sim. Não importa o que está acontecendo, ela apenas observa você e não interfere. Só que quando você chega perto, ela tenta te pega pegar. você Asilo, e te causa uma exatamente, insanidade absurda, né? Que você perde um pedação da sua vida. E é como se ela quisesse nos pegar para nos observar e tentar nos passar alguma coisa, tentar falar com a gente, tentar nos mostrar algumas mensagens. E por que eu falo isso? Esse daí eu já não Porque sei. os Minha eminentes academia são só tem seres as tão véia- grandiosos. Quando eles tentam nos A passar véia do alguma bolo. mensagem, alguma coisa, essa informação é tão forte pra gente que nos causa uma certa insanidade. Nós ficamos malucos. Esse é mais ou menos que Lovecraft fala na obra dele. Então, É como tipo se você uma tentar amígdala falar com visse a K-pop, gente, então, já deu pra mesmo que a entender. gente fosse um ser inferior, puxa Só a as véia do gente pudim. e tenta nos comunicar da gente de algum modo. Isso causa insanidade. É basicamente a mesma coisa ali que o cérebro de Menses, né? Ele quer nos informar, nos mostrar alguma informação. Ou é uma criação tão Oxe, bizarra, que tão, parte é essa que eu não tão fui? acima dos nossos pensamentos, que só da gente K-pop, olhar exatamente. a presença dele Eita o porra. causa insanidade no nosso personagem. E assim Tem como também ir com lá a no criação buraco? da escola de Menses me leva à teoria de que a rainha de Yarnan, ela queria que esse pesadelo fosse destruído. Porque depois que nós matamos a Ron, o nosso próximo Deus. passo é ir para o pesadelo de Menses e enfrentar Micolash. Inclusive, antes da gente enfrentar a ama de leite, que também é um eminente que nós encontramos dentro desse próprio pesadelo, a gente encontra a rainha de Yarnan lá, olhando pra cima, lamentando-se, né? Então é como É. se a rainha de Yarnan quisesse que a gente terminasse com Quando a esse gente pesadelo, mata ela. que foi criado pelo seu pesadelo- próprio filho, Mergo. E agora, o que é a ama de leite? A ama de leite é um eminente muito bizarro, né? Ela que tá segurando o pesadelo todo. Eu acredito que a Pesadelo ama é de tipo um leite mundo é uma criado própria por manifestação eminentes. do Mergo. É Que como eles se fosse trazem ele, alma ou ele de é alguém que em morreu, sua consciência, força sei ali, lá, em seu pensamento, e criou deixa a eles ama de presas leite. nesse A ama de pesadelo. leite não é nada mais que uma moça que pega uma criança e cuida para amamentar, né? Isso. Quando a mãe não pode dar de amamentação,
A Ama São de os Leite faz esse eminentes, são tipo deuses. Deuses alienígenas, sei lá que porra é essa, mano. É um bicho muito doido. É isso. Aí eu não vou tentar reproduzir tudo porque uma vez só não. Ama de leite também, ele falou, é pra quando a mãe não pode dar, né, leite. Mas em questão, acho que mais conhecido seria na nobreza, né? Que as mães, as nobres, tinham filhos, não queriam meio que amamentar e dava, né? Geralmente uma criada era ama de leite, que também tava grávida, alguma coisa assim. E Todinho, obrigado pelo follow. Todinho é melhor que Nescau mesmo. papel. E é como se Espero o que você goste do Mergo conteúdo. quisesse algum tipo de carinho, E alguma Durvales, coisa. e Durvales, eu não sei se é o Durvales ou é um Durvales, mas obrigado pelo follow também, viu? Espero que você goste do conteúdo, mano. Ou mana, né? Não sei. Que o fez a sua imaginação criar a Ama de Leite. Talvez ele achasse que a Ama de Leite fosse a representação da sua própria mãe, né? Porque ele não tinha como saber prematuro que a Rainha de Ar, né, sua mãe, e não tinha E nem opa, como mas você imaginar não que voltou, poderia você não ser uma saiu? outra raça. Então ele Salve, acabou mano, criando também? Os uma dois? Ama de Leite que é um eminente ali dentro. Na verdade é sua própria manifestação. Inclusive quando a gente Boa noite, mata a Ama de galera. Leite Very parece good, bad pesadelo night. Looking eliminado. bad, Fala, didn't Dá do mano. pra gente ver it, que a falling Ama in de the Leite fish. segurava o pesadelo. Assim como o Cos quando a gente mata, aparece pesadelo eliminado. Ele tava segurando o pesadelo. E agora falando um Mas pouco você vai ficar também de spamando isso Micolash mesmo, ali dentro do Todinho? pesadelo, né? Eles nos É dão algumas Bloodborne. poucas informações, né? Sobre Cos, sobre as experiências feitas com o Ron, o que nos dá a entender que ele realmente era de Bargenworth e falava ali das experiências. Ele participou da época de Cos, que Cos foi tomado Já chegou e que o zaralhando, Ron foi exatamente. pego. Só porque eu falei que Todinho é E melhor que ele Nescau. sabia, ele como se fizesse com o Vago Ron, né? Ele sabe os Tá com calor? experimentos que Não, foram porque feitos atrapalha o áudio. Como é? Polaroidizou. Obrigado pelo follow também, viu? com o Espero Ron que você goste do para conteúdo. transformá-lo em eminente. E o que dá mais raiva é que o Micolash ele era um dos poucos que poderia nos dar uma resposta clara sobre o que estava acontecendo ali e nos responder muitas perguntas. Só que quando a gente encontra o Micolash, Puta merda, eu ele vou tá tirar esse áudio, totalmente velho. doido correndo de você, igual um retardado, e você tem que matar ele e acabou, você não pode fazer mais Voltei. nada. Obrigado por falar E o voltei, viu, cérebro de Durvales? Menses, ele Obrigado. também é um eminente que foi criado, tá? Aprendam com ele. Porque o que nos leva a acreditar isso é a runa da lua, que ela fala que os eminentes que habitam o pesadelo são solidários em espíritos e respondem quando são chamados. Por isso que nos pesadelos nós conseguimos lutar com os eminentes, porque Ok, eles acho que conseguem tem. ser A chamados bunda para da poder lua, lutar exatamente. com eles. E o cérebro de Menses também era um eminente. Aonde o Pelo sol simples penetra. fato de que quando você derruba ele, você faz o gesto, e aquele gesto troca de lado, você ganha a runa da lua, que fala exatamente isso. Então essa própria runa aí prova aí o fato de que o cérebro também era um eminente. Outra coisa que é meio complicado Não é pensar, né? possível. Porque se a gente for ver o pesadelo de Tem lá no Cos canal como do YouTube base, se você quiser, e os moço. pesadelos ali que tem as amígdalas, que é a fronteira do pesadelo, nenhum Eu dou eminente muitas foi chutadas, criado, né? inclusive, Tudo foi no apenas jogo. um reflexo do que aconteceu. Não, eu sou Mas aqui no evangélico, eu Pesadelo não de vejo Menses essas coisas não, não. né? No Pesadelo de Menses, a gente tem a criação da ama de leite, que pode ser ou não, né, realmente a representação de Mergo ali dentro. E o cérebro de Menses. Eu acredito que por Mergo ser filho de Oedon, que é extremamente mais forte, né, e superior que os eminentes que a gente já encontra, eu Exatamente. acredito que Mergo é um eminente muito poderoso, mesmo sem ter nascido. Então ele conseguiu fazer esta criação de eminente. Pode ser que Oedon propriamente Porra, mano, mas é o pro bicho criador não e conseguir criou nascer outros e eminentes, conseguir né? criar Pode ser uma coisa, o espécie bicho é de Deus, brabo né? mesmo, Não né? sei se eu posso chamar de Deus esses eminentes, porque não tem como a gente saber se eles são deuses ou seres totalmente evoluídos. Mas é como se o Edon pudesse criar outros eminentes, né? É como se o Edon tivesse poder muito forte de criação. Entretanto, ele nunca conseguiu se reproduzir e criar algo Calma, é próprio amanhã. seu. O jogo, Então um jogo é de respeito é complicado amanhã. meio que especular sobre isso, mas parece que Mergo seria uma criança realmente muito forte. Junto com Mas o jogo galera, que eu você acredito ama. que os acontecimentos Isso é que Horizon. antecedem a chegada do nosso personagem Yarnan, acabou por aqui. Eu espero não estar esquecendo de nada, mas Cara, se eu estiver foram 5 esquecendo, eu ainda vou partes falar mais no próximo com ele episódio. contando Antes de começar a contar sobre os acontecimentos o que aconteceu da antes do chegada jogo. nosso personagem de Yarnan. Porque depois da chegada do nosso personagem de Yarnan, nós temos várias outras histórias ainda. Temos o Padre Gascone, temos a principal história aí sobre a boneca, a presença da lua e outras coisas, né, que a gente tem que falar. Mas a nossa loja não está tão longe mais do fim como eu achei que estaria. Eu acredito que mais um, O talvez jogo dois de episódios Bloodborne é a nós ponta do estejamos iceberg, terminando tá ligado? É tipo a esta internet safe que a obra-prima. gente Então, usa. peço que você deixe O like resto da aqui lore embaixo, toda galera. tá lá embaixo, igual a Agradeço Deep o apoio de Web. vocês, todos vocês que estão acompanhando a lore. É nóis, falou e até o próximo vídeo.